Fascismo, uma ideologia política implementada por Benito Mussolini que chegou ao poder entre os anos de 1922 a 1943 na Itália. O fascismo ele prega um extremo nacionalismo, especificamente italiano, e especificamente uma aversão tanto ao comunismo quanto ao liberalismo. Hoje nesse vídeo iremos ver um pouco mais sobre o que foi o fascismo na Itália, algumas de suas consequências e causas. Noi possiamo guardare con un sovrano disprezzo. O termo fascismo se originou da palavra em latim fasces, que consiste em um tipo de machado com grandes gravetos amarrados, que era muito usado na Roma antiga como símbolo de autoridade e unidade dos estados, possuindo mais ou menos o mesmo sentido no símbolo fascista, além de simbolizar, com este, o autoritarismo, nacionalismo e poder. Esse movimento surgiu no dia 23 de março de 1919 com a criação do grupo Fasci Italiani di Combattimento, fundado por Benito Mussolini, em Milão. Atraiu para seu grupo veteranos de guerra, sindicalistas e jovens intelectuais, e tinha como objetivo combater o socialismo, que era considerado pelos nacionalistas uma oposição aos seus pontos de vista e uma ameaça ao país. E com tantas falhas nesse governo, crises econômicas e falta de compromisso com a nação, essas eram coisas que amedrontavam a população na época e os faziam ter medo do que aquele governo tornaria a Itália no futuro, possibilitando assim com que eles procurassem uma nova política e um novo modo de cuidar da população. Declaramos guerra ao socialismo, não por ser socialista, mas por ter se oposto à nação. Antes de continuarmos, é também importante compreender o contexto em que a Itália se encontrava naquela época. Após a unificação demorada com a proclamação do Reino da Itália em 1861, a Itália se encontra em uma série de contradições, desequilíbrios sociais, econômicos e políticos. Para se ter ideia, o idioma italiano estava sendo homogeneizado, e assim como o português foi imposto ao país todo, sendo marcada por variações e dialetos. Ao norte, no Vale do Pó, estava concentrada a industrialização, enquanto o país era rural e pobre em sua maior parte, fazendo com que várias pessoas migrassem para essa área em busca de melhores empregos. Porém, eram vítimas de preconceito e violência, sendo vistos como menos italianos e com menor escolaridade. Além disso, Roma, que deveria ser a capital, estava sob controle do Papa, assim como territórios que teriam que pertencer à Itália estavam sob domínio de outras nações. Somado a estes elementos específicos, se tinha um contexto mais amplo, envolvendo a Segunda Revolução Industrial e a reação contra a modernidade. Em decorrência desse caos em que a Itália se encontrava no século XX, vários movimentos de esquerda começaram a se organizar por todo o país. Estes pregavam por melhores condições de trabalho, reforma agrária e até derrubada da monarquia da Casa Savoia, conhecida por ser um governo opressor e ineficaz. Sua crescente força política causava medo e crise entre a nobreza, elite industrial e os conservadores, o que só se agravou após o assassinato do rei Humberto I. Usando o nacionalismo como ferramenta, os burgueses incentivaram a ideia de que a Itália estaria em crise por não ter império colonial e não governar todo o seu suposto território histórico. Um dos críticos dessa ideia era um jovem jornalista e membro do Partido Socialista Italiano, conhecido como Benito Mussolini, que mais tarde viera a pular a cerca. Mas afinal, quem foi Mussolini? Nascido em 29 de julho de 1883, na cidade de Predápio, localizada na região central da Itália, Benito Amilcare Andrea Mussolini foi o fundador e o grande líder do fascismo italiano. Apesar de ter sido conhecido como socialista na juventude, mais tarde Mussolini adotou ideais conservadores e reacionários e fundou um movimento que se tornou o Partido Fascista. Seus pais eram Alessandro Mussolini e Rosa Mussolini, sendo ele o primogênito do casal. Benito Mussolini tinha dois irmãos mais novos, chamados Arnaldo Mussolini e Edviges Mussolini. Agora vamos voltar para terminar de entender o contexto em que se nasceu o fascismo.
Com o início da Grande Guerra em 1914, Mussolini foi um dos defensores da entrada do país no conflito, o que causou sua expulsão do Partido Socialista Italiano, além do apoio público e das ideias que se tornaram base do fascismo italiano. Nacionalismo deveria ser a base da sociedade. A nação italiana representava ideias e valores superiores. Pensamentos como a igualdade de movimentos sindicais violaram uma suposta ordem natural e a luta das classes socialistas deveria ser suprimida pelo nacionalismo.